Com Direto ao Ponto, e nesta segunda-feira a gente recebe aqui o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Vamos retomar a nossa conversa. Fernando Capês, vai lá, tua pergunta. Bom, sim, em primeiro lugar eu queria, para quem está nos assistindo, desfazer essa confusão que tem com a expressão Procurador-Geral. O Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público. O Procurador-Geral do Estado é o chefe da Advocacia do Estado. E o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União. Então, é o chefe do Ministério Público que nós estamos conversando. Queria lhe dirigir uma pergunta. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, entendeu que a posse de até 40 gramas de maconha presume, embora seja uma presunção que comporta a prova em contrário, ser destinada ao uso próprio. A gente sabe que com 40 gramas, o sujeito pode manter consigo até 120 pacaus, 120 cigarros de maconha. É óbvio que a lei permite que se possa aferir por outros critérios, antecedentes, condições da prisão, circunstâncias, qualidade da droga, enfim. Mas até que ponto um sujeito parado próximo a um colégio, com 100 cigarros de maconha, abordado pela polícia, ao dizer que se presume que aquilo é detenção para uso próprio, até que ponto o receio do policial de responder por abuso de autoridade, de conduzir esse sujeito até a delegacia, vai inibir o combate ao tráfico e estimular o chamado nanotraficante, que é organizações criminosas explorando pequenos traficantes na distribuição da droga. Olha, muito obrigado pela pergunta, porque me dá a oportunidade de inicialmente dizer que não é nada em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas é um entendimento. O que pouca gente sempre fala quando fala de entorpecente, né, doutor Toron, é que o bem jurídico protegido do combate a este crime é a saúde pública. As pessoas falam de tráfico e todo mundo se esquece de algo que é saúde pública. Quando se autoriza o uso de 40 gramas de entorpecente, dizendo que isso daqui não configura a prática do tráfico ou prática criminosa, eu acho que isso não ajuda em nada o país. Não ajuda porque isto pressiona um sistema de saúde que já é absolutamente pressionado. Isto é algo que não está muito bem amarrado, como o próprio doutor Capês falou, em relação a uma explicação óbvia, né? Vou comprar maconha onde, né? Aquelas pessoas falam assim, a droga que é permitido o uso da maconha, né? Eu sei que isto... Não, eu vou falar, vou ouvi-lo, evidentemente. Claro. Passo para você. Eu sei que tem essa percepção, mas é algo que ainda nós vamos ter muitas dificuldades de compreender aqui no Brasil. Isso justamente por questões como essa que o doutor Capês afirmou, que vão gerar perplexidade e vão, às vezes, ao invés de aliviar o sistema judicial na apreciação disso, ainda acrescentar muito mais ações, muito mais teses jurídicas, muito mais discussões, muito mais iniquidades em relação a esta atuação. Então, eu acho que o Brasil tinha que fazer, desde logo, uma opção muito clara, né? Ou pelo Supremo, ou pelo Congresso, dizer o seguinte: o que esse país pensa em relação a isso? Né? Porque me parece, às vezes, assim, alguns contornos que podem gerar um problema muito maior. É uma opinião minha, claro, não de Procurador-Geral de Justiça. De cidadão. Tem ali nós somos 2.087 homens e mulheres dentro do Ministério Público, cada um tem a sua compreensão dentro da sua autonomia funcional a respeito desses fatos, e essa é uma questão ali dentro que não foi muito bem recebida em termos de atuação. Fala, doutor. Olha, a primeira coisa que eu queria dizer é que há um erro na premissa da pergunta do nosso querido Capês. 40 gramas de maconha não fazem 100 cigarros de maconha. Em média, um cigarro de maconha deve ter 1 grama de maconha, então faria 40 cigarros. Essa é a primeira observação. Que eu discordo já de cara. Perfeitamente. Segunda observação, eu fui presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes no governo Covas. Trabalhei muito com a questão de drogas e muito de perto com a polícia. E eu quero fazer um pequeno retrospecto, doutor Paulo Sérgio, para uma reflexão comum. E eu concordo com a parte final da sua fala. A sociedade tem que se debruçar sobre esse tema, tem que pensar. Eu acho que o senhor foi muito feliz sobre esse aspecto. O que eu queria dizer é o seguinte: sob o governo militar, com base no AI-5, se alterou o Código Penal para se atribuir ao usuário de drogas a mesma pena
que se atribui ao traficante. E isso não diminuiu o número de usuários. Pelo contrário, dos anos 60 para cá, o número se expandiu. A atuação do direito penal, a atuação da repressão nessa área, nós temos que reconhecer, é de escassa eficácia. Veja o senhor o seguinte, nós todos estamos aqui, temos as nossas opiniões, nenhum de nós veio bêbado, poderia vir. O senhor veio de motorista, o outro veio de Uber, poderia vir bêbado, ninguém veio bêbado, todos temos compromissos e valores. São esses valores, são esses compromissos que não nos fazem usar droga ou beber ou o que quer que seja. A segunda observação que eu queria fazer, que me parece importante também, o Dr. Paulo Sérgio referiu a sobrecarga do sistema de saúde. Pode acontecer, mas é preciso lembrar que há um largo campo de usuários recreativos que não reclamam a atenção dos institutos de saúde. Existe usuário. Eu me considero um usuário de álcool absolutamente ocasional. E da mesma forma, há o usuário de maconha absolutamente ocasional. Nós só não conhecemos mais de perto essa realidade porque a conduta é tida como criminosa. Porque, do contrário, nós veríamos isso mais de perto. Ou seja, o fato de ser crime camufla a dinâmica da drogadição, a dinâmica do uso da droga como um todo. Essas ponderações que eu faço, doutor Paulo Sérgio, evidentemente nós temos aí a interpretação do Supremo, que eu aplaudo. Vejo com muita preocupação, não o problema que o Capês colocou, porque eu acho que o policial ele vai continuar agindo como ele age, porque ele não vai agir com abuso de autoridade quando ele tem dúvida. Na dúvida, ele leva para a delegacia de polícia. Então, eu não acho que a interpretação do Supremo venha enfraquecer a eficácia repressiva. São essas as ponderações que eu queria fazer, obviamente, sempre rendendo as minhas homenagens a quem pensa diferentemente, sim, claro. Mas eu acho que essas ponderações têm que ser refletidas. Claro, claro. Só para a resposta do Procurador-Geral, só dizer que eu não quero, então, entrar numa polêmica quantitativa com o Dr. Toron, embora eu tenha a minha convicção. Aceitando a um grama, vamos então dizer que ele está parado na porta da escola com 40 gramas, com 40 cigarros de maconha e não com 120. Ele vai dizer que é para uso. Vai se intoxicar, não? Vai. Aí eu concordo com você, Capês. Vamos lá, você quer apontar algo nesse sentido também? Eu gostaria de poder fazer uma ponderação ao Dr. Toron, claro. Já que nós estamos aqui debatendo o assunto e saindo um pouco da entrevista. Mas eu acho que, a partir do momento que houve uma ponderação, eu gostaria de fazer a minha ponderação. E depois, procurador, eu gostaria de ouvi-lo sobre todas as ponderações. Tá? Um breve pensamento. Eu acho que essa matéria é uma matéria do Poder Legislativo e não do Poder Judiciário. Isso é um primeiro ponto importante. E fora o procedente que isso pode abrir, porque traficar drogas é crime, concordam? Todos concordam com isso. Vender drogas é crime. E comprar drogas é descriminalizado? Então, ou seja, se eu comprar uma televisão amanhã roubada, eu não cometo crime? É só quem rouba? Então, eu acho esse assunto um pouco delicado, queria ouvir a opinião do senhor. Vai lá. De fato, como eu disse, né, é um assunto que veio para resolver determinada situação, mas as pontas estão todas muito soltas, né? A própria sociedade não entende como que isso seria aqui no Brasil. Por isso que aí eu concordo com o senhor, eu acho que talvez uma opção legislativa não, mas muito mais clara sobre isso, resolveria melhor essa questão em todos esses pontos, né? Mas eu queria me permitir falar sobre algo que ainda nós não falamos aqui e que é muito caro para nós no Ministério Público. Eu tenho colocado isso muito na nossa gestão, que durante muito tempo o Ministério Público ficou só, como tem que ser, preocupado com a figura do réu, a punição do autor do crime, a punição do autor do fato delituoso. Nós estamos implementando uma política muito forte de centralidade da vítima, perfeito, de atenção à figura da vítima do crime e da violação de direito, não só a vítima do crime. Isso daí é colocar em prática uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que recomenda que os estados venham ampliar esta cultura. O que isto vai representar? Traduza para a gente, doutor. Isso vai representar o seguinte: você foi vítima de um roubo, né? Você vai receber no seu celular uma mensagem dizendo: olha, meu nome é Paulo Sérgio, eu sou promotor de justiça do caso do seu roubo, caiu na 2ª Vara Criminal da Barra Funda, segue a denúncia.
para você conhecer a denúncia, possibilitar com que a vítima saiba quem são as partes e até possa produzir alguma prova que às vezes eles possam ajudar em relação a isso. Agir mais junto com os outros órgãos, inclusive a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados, na reparação da vítima, sem dúvida, né? Na informação para que ela venha a saber, em termos de indenização, o que ela tem direito, né? Quando caiu esse avião da Voepaz, nesse triste episódio, nós estivemos presentes no evento, nos reunimos com as famílias das vítimas e, juntamente com a Defensoria Pública de São Paulo, nós fizemos uma força-tarefa com o MP do Paraná, Defensoria Pública do Paraná, ficamos 5 dias ao lado das famílias das vítimas, ajudando junto ao ML a liberação daqueles corpos, ajudando na obtenção de certidão de óbito. Conversamos no Tribunal de Justiça e um cartório foi para dentro do IML para facilitar um pouquinho mais. Então, eu acho que é importante que as instituições se unam e nesse nosso debate, né, nunca esquecer da figura da vítima, daquela pessoa que efetivamente sofre a consequência desses fatos. Senhor Paulo, o senhor acha que essa é a nova grande vitrine do Ministério Público? No bom sentido? Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito nisso porque isto complementa aquelas nossas ações. Tanto a gente, quanto a Ordem dos Advogados, quanto a Defensoria Pública, em essência, nós estamos no mesmo patamar constitucional, né? Nós estamos ali como funções essenciais da administração da justiça. Em essência, o que o advogado faz? O que o promotor de justiça faz? O juiz, o defensor? A gente busca melhorar a vida das pessoas. Perfeito. E para melhorar a vida das pessoas dentro de qualquer ramo desse, nós temos que, neste ponto das vítimas, superar as diferenças naturais entre as classes e se unir no esforço de que cada um, dentro da sua atribuição, venha fazer isso, porque é o que a sociedade espera de todos nós, né? Então, nós estamos acreditando muito nessa estratégia de atuação efetivamente, né? E uma outra, se permite... Claro. Nós estamos falando... O senhor é o entrevistado aqui. Se tem alguém que pode falar, é o senhor. Foi bom você lembrar isso para nós. Nós estamos falando muito de crime organizado, né? A gente fala de crime organizado, mas existe aquela criminalidade comum, aquela criminalidade do dia a dia. E para isso surge aí uma ferramenta muito valiosa para o promotor, para o advogado, que é os chamados acordos de não persecução penal, que é aquela possibilidade que nos crimes apenados com pena menor de 4 anos, onde o sujeito confesse o crime, você construa a partir dali uma solução para aquele caso que envolva a reparação do dano, que envolva qualquer outro tipo de construção. Da mesma forma, os acordos de não persecução civil. O Dr. Capês, ele é especialista nessa área de improbidade administrativa, foi um dos precursores dessa doutrina dentro do Ministério Público. Sabe que muitas vezes surge um dano ao erário, né? Reconhecido esse dano ao erário, buscando a reparação do dano, através de um mecanismo desse, você buscar a construção disso. Por que eu digo isso? Eu tive recentemente num congresso em Brasília, que foi promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, Supremo Tribunal Federal e STJ, sobre precedentes e soluções alternativas à judicialização, né? Isso mostrou muito claramente para mim e eu fiquei muito feliz de saber que o próprio judiciário reconhece de todas as maneiras que em muitas situações a lógica da judicialização fracassou. Ela não tem resolvido uma série de situações e que tem buscado, junto com a advocacia, com a ordem, com a defensoria e com o Ministério Público, a busca de soluções autocompositivas, né? E nós temos vários mecanismos disso. Isso tem muito a ver com prazo também? O prazo da justiça para responder determinadas tem a ver questões? com prazo, tem a ver que quando você decide uma ação judicial, muitas vezes você não pacificou as partes. Não ficou bom para um, não ficou bom para o outro. Por isso que as soluções negociadas, elas têm muito mais eficácia em termos de pacificação social. A questão do prazo é importantíssima. Hoje nós temos causas que demoram anos e anos com os recursos. E então é algo que o Ministério Público também tem buscado internamente valorizar muito, se aprimorar e incentivar que essas práticas ocorram. Só lembrando, quantos acordos, muitas vezes, nos anos 90, a Promotoria do Patrimônio Público não pôde fazer
porque não havia legislação a respeito. Exatamente. E ações que duram, às vezes, 20, 30 anos, não chegaram até o fim, até hoje. E hoje o ANPC já trouxe... Teve alguns acordos de R$ 1 bilhão. Em fevereiro, eu vou me reservar a não mencionar a parte envolvida, mas em fevereiro fizemos um acordo de R$ 1 bilhão na Promotoria de Patrimônio Público e está sendo gestado um acordo agora de 2,5 bilhões. Está muito no finalzinho e a Jovem Pan vai ficar sabendo em breve do que se trata esse acordo. Então são cifras assim enormes e que fica bom para todas as partes. Né? Sem dúvida.